Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Igreja do Senhor que está aqui. Louvado seja Deus que acompanha o canal. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz que tudo o que fazemos, louvado seja Deus, seja para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia. E neste dia que o Senhor fez para nós, damos glórias a Ele. Amém. Bendito seja Deus. Eu quero deixar aqui a palavra do Senhor para você. Salmo 31 e o versículo 23 que diz assim: Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Eu vou repetir para que você venha receber essa palavra para o teu coração no dia de hoje. Amai ao Senhor, Salmo 31, 23. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está nesta manhã falando com a tua alma. Bendito seja Deus. E prepara uma água aí que nós vamos estar orando. Amém? Eu vou deixar aqui uma palavra, ou seja, eu vou deixar aqui uma orientação e após eu vou estar orando junto com vocês. Bendito seja Deus nas alturas. Irmãos, eu queria dizer assim, olha, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O diabo, ele não brinca de ser demônio. Ele é demônio e não tem outra coisa para falar. Então, é assim, quando é feito trabalhos de feitiçaria, de macumba, nessa parte espiritual, para atingir a minha vida, a tua vida, mas você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que lê a palavra, você é uma pessoa que, vez por outra, você está fazendo jejum, você é uma pessoa atenta às coisas de Deus. Muitas vezes essa macumba, esse feitiço não pega em você. Mas preste atenção em algo. Então, o trabalho, quando ele é feito nos centros, são invocados, os demônios são invocados através de rituais, não é? Então, os demônios, eles são invocados através dos rituais. E os demônios vêm, porque eles foram invocados. Foi oferecido algo para eles. Então, eles vêm. Então, aquele trabalho feito para você, muitas vezes não pegou em você. Muitas vezes não atingiu a tua vida, a tua saúde. Às vezes não atingiu você. Não destruiu você. Mas presta atenção numa coisa. O diabo, irmãos, ele nunca quer perder. Ele nunca quer perder. Ele sempre quer ganhar. Olha o que acontece. Muitas vezes você está blindado pela presença de Deus. Só que, muitas vezes, alguém da sua família não está blindado. Não teme a Deus. Essa pessoa não está blindada. Essa pessoa não ora. Essa pessoa não vigia. Essa pessoa não consagra. Então, ela está vulnerável ao ataque maligno. Então, o que que acontece? Muitas vezes não pega na pessoa, mas pega num ente querido. Pega numa pessoa da família. Pega numa pessoa que tem a vida fraca, que tem um espírito fraco. Fraco. Então, aquele trabalho não pega, às vezes, em você, mas pega em alguém que está próximo. Pega em alguém da família. Atinge alguém da família. Tá compreendendo? São ataques demoníacos, né?
Louvado seja Deus. Então, o que que acontece? Você tem que orar pela sua família e jejuar por ela também, como Jó fazia. Jó, ele prestava sacrifícios a Deus, não pela vida dele, mas pela vida da família dele, dos filhos dele. Ele fazia orações. Você pode conferir lá, Jó 1 e 2. Aleluia, fala que Jó, ele fazia oração e jejum pelos filhos dele. Porque ele sabia que os filhos dele estavam à mercê do inimigo. Estava vulnerável ao inimigo, ao ataque do maligno. E o diabo, ele é covarde. Ele é covarde. O diabo é covarde. Ele vai vir de alguma forma para tentar te destruir, para tentar te atingir. Porque às vezes não atinge você, mas atinge teu filho. Você vai sofrer do mesmo jeito. Às vezes não atinge você, mas atinge o teu neto. Você está compreendendo? Então, você tem que apresentar sacrifícios de oração e jejum a Deus pela sua família. Deus colocou isso muito forte hoje pela manhã. Louvado seja Deus, logo cedo, ao acordar, o Senhor colocou isso no meu coração para dizer aqui, louvado seja Deus, porque às vezes não atinge o esposo, mas atinge a esposa, que é fraca de espírito, que não teme a Deus, que não conhece a graça ainda, né? Então, às vezes não atinge um, atinge o outro. Então, você tem que orar por essa pessoa que está perto de você, pela sua família, oferecer a Deus oração e jejum, propósito, tira um propósito aí de 3 ou 7 dias de oração, só em favor da sua família, só em favor do seu esposo, ou só em favor da sua esposa, ou só em favor, sabe, pessoas da sua família, ou em geral. Faz um propósito de oração e jejum em favor da sua família, dos seus familiares, para que Deus possa os guardar e os livrar, como Jó fez. Jó prestava sacrifícios a Deus pela sua família. E é tão forte isso, irmãos, é tão terrível isso, que você sabe tudo o que aconteceu com os filhos de Jó, né? Mas não foi falta de oração e jejum de Jó. Não foi. Não foi porque Jó, ele oferecia a Deus a sua oração, seu sacrifício, seu jejum, para Deus guardar os seus filhos dos ataques do inimigo. O inimigo, ele é astuto. Muitas vezes ele vem por um lado que você não está esperando. E o inimigo muitas vezes quer te pegar de surpresa. O diabo, ele é muito covarde. Muito. Psicopata. Nato. Terrível. Psicopata. Lidar com espíritos não é brincadeira. Espíritos manipuladores, espírito de ciúme, espíritos de inveja, espíritos perseguidores, porque cada um deles tem uma função e age numa área. Então, nós temos que estar orando e jejuando a Deus, buscando a Deus pela nossa família, para que Deus possa guardar e livrar. O maligno é terrível, irmãos. Deus, ele está sempre alertando. Nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno. Se o maligno está no mundo, ele está em todo lugar. Não é só um espírito, são muitos espíritos. Em vários estados, em vários lugares, em várias cidades. São legiões de demônios, são potestades. Potestades, irmãos. Sabe o que é potestades? Principados. Demônios terríveis. Ai da igreja na terra, se não for a ajuda de Deus, a cobertura do sangue de Jesus. Os demônios destroem, irmãos. Os demônios destroem nações,
povos, cidades. Quando acontecem essas tempestades, né? Deus me leva a dizer que geralmente quando acontecem chuvas fortes, temporais, né? Aquelas chuvas fortes, olha, eu afirmo para você, sem medo de errar, que a maior parte desses temporais, dessas tempestades que acontece, são demônios nos ares. O diabo é tão covarde, ele é tão terrível, que ele aproveita a chuva, ele aproveita os ventos para usar isso ao seu favor e causar desgraça, destruição, mortes, acidente. Ele usa, irmãos, ele usa. Se você pensa que o diabo não usa esses tempos de chuva, esses temporais, ele usa, tá? Ele usa, ele aproveita a oportunidade. Aquela legião de demônio, quando se forma aquele temporal para chover, fica tudo escuro para chover, né? Muitas vezes acontece isso demais, né, na natureza. Então o diabo usa essa parte para destruir, para matar, para causar desgraça, desabamento. É legiões de demônio que entra nos ares, aproveitando a oportunidade para causar destruição na vida das pessoas. E sabe o que é pior de tudo isso? Escuta isso aqui. Sabe o que é pior de tudo isso, irmãos? Quando o diabo aproveita as oportunidades de chuvas fortes que acontecem da natureza. Você sabe o que é pior disso? O pior é que depois de tudo isso, que o diabo entrou no meio do vento, entrou no meio da tempestade, assim, para fazer aqueles redemoinhos, aquele tsunami, aquelas coisas assim terríveis. Sabe o que é pior de tudo isso? É que depois ele coloca a culpa em Deus. Ele coloca a culpa em Deus. E ele fala, no momento em que ele está provocando os temporais, as ventanias, as destruições, ele fala no ouvido das pessoas. Tá vendo isso aqui? Isso aqui foi Deus que fez. Tá vendo isso aqui? Isso aqui foi Deus que causou. Que Deus é esse que vocês adoram, que ele destrói tudo. Tu entendeu? Entendeu? O diabo entra por essa parte, causa mortes, destruições, afogamentos. Quando às vezes as pessoas ali, né, tudo ali, irmãos, é intervenção maligna. Demônios. São legiões de demônios nos ares. Provoca acidente de avião, né? Aí depois bota a culpa por causa da chuva, choveu forte, choveu muito, então o avião foi baqueado, caiu, mas ali as pessoas não sabem que foi um projeto maligno que atingiu aquele avião enquanto chovia. Destruiu aquele avião, matou pessoas enquanto chovia. Aí o que acontece? Satanás rapidamente ele coloca no coração das pessoas, tá vendo aí? Foi Deus que matou. Tá vendo aí? Foi Deus que fez. A chuva não veio dele? A chuva não veio de cima? Não é ele que tem o controle das nuvens? Não é ele que tem o controle da natureza? Por que que ele fez isso? Aí, olha o que aconteceu. Esse Deus ama vocês? Esse Deus protege vocês? Ele não protege vocês. Porque ele causou tudo isso daí. Você tá entendendo, irmão? E olha o que diz aqui, a palavra que eu acabei de ler, que diz aqui, aleluia, glória a Deus. Amai ao Senhor, Salmo 31, 3, amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor
porque o Senhor guarda, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Ou seja, o Senhor guarda, de tudo isso que eu acabei de dizer aqui, o Senhor guarda os fiéis. Por quê? Com os fiéis, Deus tem compromisso. Deus assumiu um compromisso. É como um casamento. Quando a pessoa casa, ela assume um compromisso. O homem assume um compromisso com aquela mulher, de cuidar dela, de protegê-la, de guardá-la. Ela é sua mulher. Ele assumiu um compromisso. Casou, a mulher tem um compromisso com aquele homem, de proteger, de guardar. Por quê? Porque foi feita ali uma aliança, um compromisso. Compromisso. Deus só tem compromisso com os fiéis, com aqueles que o amam. Deus só tem compromisso com aqueles que o amam e guardam e temem a sua palavra. Diz aqui: amai ao Senhor. Amai ao Senhor, porque o Senhor guarda os fiéis. Aí as pessoas dizem assim: ora, mas por que que Deus permitiu tal destruição em tal lugar? Porque Deus fez isso, né? Por que que Deus fez aquilo? Irmãos, muitas vezes não é Deus que faz essas coisas. Em muitas situações, em muitos lugares, não é Deus. É a soberba do povo. E por quê? Não é Deus, mas foi o diabo que fez. Por causa da feitiçaria, por causa da idolatria, por causa da. O povo adora a vaca, adora o boi, adora o rato, não sei o quê, sabe? Esses países por aí fora você vê muito isso, onde o diabo predomina. Ele não só domina, ele predomina mesmo. Ele domina tudo. Por quê? Porque ali eles adoram a criatura, eles não adoram o Criador. Então, são nações, são pessoas, são vidas que estão entregues na mão do maligno. O maligno faz o que quer. Por quê? Para a pessoa estar livre dessas coisas, ela precisa reconhecer que Deus é o Criador. Tem muitos países aí fora que não reconhecem Deus como Criador. Ele reconhece o Buda como Criador. Ele reconhece Maomé. Ele reconhece a vaca, que lá tem um lugar islâmico aí, acho que né, que adora o boi e a vaca. Compreende? Então, Deus guarda os fiéis. Deus guarda aquele que o reconhece como Criador. Deus guarda aqueles que reconhecem Ele como soberano, como um Deus que tem controle sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Aleluia. Por quê de tudo isso? Porque a Bíblia diz: o mundo já está no maligno. Isso quer dizer o quê? Que o maligno tem predominância por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa de tudo. Compreende? A brecha que o mundo abre para Satanás é essa. Então, esta é a palavra de Deus, medita, né? O Senhor fala aqui, 24: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. A maioria das desgraças, já vamos orar? Já preparou a sua água? A maioria das desgraças que acontecem na terra
não foi Deus que fez. Não foi Deus que causou. Foi o diabo, com as suas legiões. Por conta de quê que ele fez? Porque ali ele é amado, naquela nação, naquele reino, naquela cidade. Ali ele é amado, ali ele é venerado. Os espíritos é venerado, eles são invocados, eles são chamados. Por causa disso. Tá compreendendo? Eu não sei o porquê que Deus me trouxe a levar, a me levar a falar tudo isso, mas Ele sabe, Deus está esclarecendo alguém aqui que está colocando a culpa em tudo, está colocando a culpa em Deus. Aqui diz, ó, aleluia. Deus guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos, aos idólatras, aos feiticeiros, aos macumbeiros, a tudo isso, irmãos, a tudo isso. O mundo jaz no maligno. E você vai esperar o quê de um mundo que tá no maligno? Você vai esperar o quê de bom desse mundo? Onde o maligno domina, onde o maligno pode entrar e sair, por causa da liberdade que ele tem, por causa da feitiçaria, por causa da idolatria. Ele tem liberdade de entrar e sair. Ele tem liberdade de entrar e sair no governo, nas grandes patentes. Ele tem liberdade, gente. Porque ele foi lhe dado essa liberdade. As pessoas não reconhecem Deus como Criador. As pessoas, elas não reconhecem Jesus Cristo como Salvador. E quando elas deixam de reconhecer Jesus Cristo como Salvador, apesar de toda a proclamação que tem sido na terra, tudo que Deus tem usado, os profetas, os vasos, para anunciar a palavra de Deus na terra, o povo ainda continua adorando a ídolos, continua ainda adorando a besta, o falso profeta, o anticristo. Então, é para a própria destruição que o mundo faz isso. Então, vai esperar o quê do mundo que abriu as portas para o maligno? Isso já desde há muitos anos, desde a antiguidade, que a porta foi aberta para Satanás. Abriu a porta para o orgulho, para a soberba, para a vingança, para o ódio, para tanta coisa. Abriu a porta, ele entrou. E essa porta, ela só fecha, essa porta aberta para Satanás, só fecha quando a pessoa reconhece Cristo como Salvador. Não existe outro jeito, meus irmãos. Não existe outro jeito dessa porta ser fechada. Essa porta só fecha na vida das pessoas quando a pessoa reconhece Jesus Cristo como Salvador. Quando a pessoa reconhece. E quem reconhecer será salvo, será guardado, será livre do poder do mal, do domínio de Satanás aqui no mundo. Do contrário, não existe outra condição que a pessoa possa ser salva, ser livre. Louvado seja Deus. Essa é a condição. Reconhecer Jesus Cristo como a porta de salvação para ele, para ela. Mas o mundo não quer reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. O mundo rejeita e por rejeitá-lo, a porta permanece aberta para Satanás. Então ele entra, ele rouba, ele mata, ele destrói, ele leva almas para o inferno todos os dias. Todos os dias. Na terra, o diabo mata almas e leva para o inferno. Mata almas e leva para o inferno. Mata almas e leva para o inferno.
todos os dias, porque ele tem essa porta aberta, ele tem esta chave. A pessoa só consegue tirar a chave da mão de Satanás se ela reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Ela precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Se não reconhecer, a chave do inferno permanece na mão do diabo e ele pode matar e levar para o inferno. E ele faz isso todos os dias. Todos os dias. Inúmeras almas descem ao abismo. Inúmeras, incontáveis. Só são guardados por Deus aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que o amam, aqueles que o reconhecem como Salvador. Do contrário, não existe outro modo. Não existe outra maneira de ser salvo das garras de Satanás. Não existe. Não existe. Não se iludam. Não existe. Porque a porta do mundo está aberta, está escancarada para ele. Compreende a palavra de Deus? É isso, amém? Eu ia apenas citar o versículo, orar com vocês, mas Deus me levou a dizer aqui, eu não sou controlada por mim mesmo, quem me controla é o Espírito Santo. A hora que eu abro a boca, é Ele que coloca as palavras na minha boca, como diz lá a palavra do Senhor, abre bem a tua boca e eu, o Senhor, encherei. Eu colocarei as palavras. Minha intenção aqui era fazer uma oração, ler o versículo e orar com vocês. Mas Deus sabe o que está fazendo, o que está falando. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Se você está doente, depois você vai tomar essa água. Se você está com problema de saúde, seja qual for, tome essa água com fé. Essa água que vai estar na sua mão. Nós vamos orar para que Deus possa transformar esse mineral, que é a água, que é pura, né? Aleluia, que o Senhor possa ungir ela, abençoar ainda mais essa água, esse mineral, para a saúde de todos daqueles que tomarem, amém? Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, diante da Tua presença, invocando, glorificando, exaltando, passando a Tua palavra, lamassúria, daracanture canta lamai. Pai, aleluia, dirige a minha mente e meu coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro porque eu creio, eu oro porque eu acredito que o Senhor pode ungir esta água que está nas minhas mãos, ungir essa água que está na mão dessa irmã, na mão deste irmão, na mão desta pessoa. Senhor, eu creio na unção do teu poder, da tua glória. Eu creio. Em nome de Jesus, unge, Pai. Unge esta água para que essa pessoa seja curada, liberta. Louvado seja Deus desta enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Tudo que eu faço para honra e glória do teu nome. É para exaltar o teu nome, é para louvor do teu nome, para que essa pessoa possa exaltar o teu nome e dizer só o Senhor é Deus, pois eu fui curada através da água que foi orada na presença de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço a tua misericórdia para o dia de hoje e te agradeço pela noite de descanso, aleluia, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu durante toda esta madrugada. O Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos protegeu, meu Pai, aleluia, gratidão por isso, gratidão, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigada por tudo, eu coloco meu dia nas tuas mãos, só o Senhor sabe, louvado seja Deus, o que vai produzir o dia, só o Senhor conhece o que vai suceder na vida dessa pessoa, deste irmão, dessa irmã, dessa pessoa que nos acompanha todos os dias, é só o Senhor que sabe, então nós colocamos nas tuas mãos, porque não sabemos o que pode acontecer,
Em nome de Jesus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, o controle da minha vida nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. E assim essa irmã faz também, este irmão faz também. Ele coloca em tuas mãos o controle da sua vida. Louvado seja Deus, porque só assim seremos livres, aleluia, das astutas ciladas do diabo, porque o mundo jaz no maligno, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, aleluia. Tudo o que faço aqui agora é pela fé, no precioso nome de Jesus Cristo. A Deus toda honra, a Deus toda glória para sempre. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Se assim o Senhor permitir. Amém?